Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero convidar você a compartilhar esta oração com muitas pessoas. Estamos falando de Páscoa, estamos numa campanha de Páscoa. Já falamos do Antigo Testamento, da Páscoa de Êxodo capítulo 12, da Páscoa de Josué, em Josué capítulo 5. Agora vamos para o Novo Testamento. Ainda não é a Páscoa quando Jesus vai entregar a sua vida. É uma Páscoa antes. Esta Páscoa está registrada em João capítulo 5 e João capítulo 6. Uma série de milagres acontecem aqui no Novo Testamento. Jesus, ele subia todos os anos para as 3 festas para Jerusalém. Ele morava na Galiléia e ele subia para Jerusalém. Ele subia por ocasião da festa de Tabernáculos, por ocasião da festa de Páscoa, de Pentecostes. Falando em ordem, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E aqui nós temos grandes relatos sobre esta Páscoa especialmente. Em João capítulo 5 está escrito, João capítulo 5, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali junto ao portão das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Aqui você pode me dizer, não está escrito Páscoa, está escrito uma festa. Mas aqui nós temos várias coisas que comprovam que foi uma Páscoa. Número 1, em João capítulo 6 fala que era Páscoa. Número 2, aqui Jesus entrando pela porta das ovelhas. Porque na Páscoa as pessoas entravam pela porta das ovelhas, viu o nome ovelhas? As pessoas que vinham da Galileia e de tantos outros lugares longes, elas não traziam muitas vezes seus animais para não desgastar. Elas compravam na porta das ovelhas, compravam ovelhas, elas levavam dinheiro e compravam. Essas ovelhas seriam examinadas por religiosos para ver se não havia nenhum tipo de mancha nelas, para serem puras. E depois de comprar, de ser examinada, as ovelhas seriam lavadas no tanque de Betesda. Jesus estava entrando pela porta das ovelhas como muitas pessoas estavam entrando. Só que o objetivo de Jesus era chegar no tanque de Betesda. Tanque de Betesda, Betesda significa casa da misericórdia. Jesus queria mostrar misericórdia e um mover de cura, porque era Páscoa, para um homem. Aquele homem era um homem que há 38 anos estava paralítico, mas ele tinha fé e esperança. Todo ano ele ia para o tanque de Betesda, porque as pessoas sabiam que durante as festas um anjo agitava as águas e o primeiro a mergulhar nessas águas era curado. Mas esse homem nunca acontecia com ele. Mas ele não perdia a fé e não perdia a esperança e ele ia todos os anos para tentar chegar ao seu milagre. Jesus viu todas essas tentativas. Jesus viu todas as vezes que ele creu e que ele se aproximou e nada aconteceu. E Jesus decidiu que naquele ano ele não teria um encontro com a água, ele teria um encontro com Jesus. E Jesus foi até o tanque de Betesda só por causa deste homem. Quando ele se encontrou com este homem, ele disse, você quer ser curado? E esse homem, sim, disse que sim. Os músculos dele que já estavam atrofiados, eles foram recuperados, restaurados. Jesus fez milagre criativo, um grande milagre a ponto deste homem saltar de alegria, pegar a sua cama e sair dali totalmente curado. Você quer ser curado? Então, hoje você vai ser tocado por ele. Porque tempo de Páscoa é tempo de milagre. Jesus está indo ao teu encontro. Ele quer tocar não só no seu físico, mas nas suas emoções. Este homem viveu o seu milagre de Páscoa. Ele foi curado como o povo lá no Egito foi curado. Mas em João capítulo 6 continua a Páscoa. Em João capítulo 6 está escrito que Jesus, ele foi... no versículo 1, depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Versículo 3, então Jesus subiu ao monte, sentou-se ali com os seus discípulos. 4, ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima.
Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para dar de comer? Jesus, ele foi, agora já muda o cenário, ainda é Páscoa, você leu aqui comigo que é Páscoa, e a multidão ficou ouvindo Jesus, ouvindo a palavra, e o tempo passou, e tinha ali homens, mulheres, crianças, e as pessoas começaram a ficar com fome. Jesus se importou com a fome daquelas pessoas, não só com a fome espiritual, mas com a fome mesmo, a fome física, e porque ele se importa com você. Se as pessoas não ligam para você, Jesus se importa. Jesus se importou com um paralítico que estava com um problema físico de enfermidade e ele estava se importando com a falta de provisão para essas pessoas. Os discípulos disseram: despede todo mundo e cada um se vire. Em outras palavras, foi isso que os discípulos disseram. Mas graças a Deus que o amor de Jesus é muito maior. E Jesus disse: não, nós vamos dar de comer para eles. Tem alguma coisa aqui? Apresentaram para Jesus 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus pegou nas mãos e orou. E aqueles 5 pães e 2 peixinhos foram multiplicados, porque de tal forma que as pessoas comeram, sobrou e ainda guardaram em 12 cestos toda a sobra, a partir de 5 pães e 2 peixinhos. Eu quero dizer que se o teu problema não é enfermidade, como aquele paralítico ali no tanque de Betesda, pode ser um problema de falta de provisão, um problema financeiro, mas Jesus se importa. O mesmo Deus que fez milagres lá no Egito é o Deus que fez milagres lá em Josué, ele faz também milagres para você hoje. Apresente o seu pouco. Foi apresentado um pouco só. Não tinha solução, mas Jesus disse: não, tudo bem. O pouco nas minhas mãos se multiplica. Então entrega um pouco de fé para Jesus. Entregue um pouco da sua oração para Jesus. E você vai ver que ele vai multiplicar, porque é Páscoa. E você viverá o seu milagre de provisão na Páscoa. As pessoas que estavam com muita fome, elas comeram até ficar enjoadas. Sobrou, recolheram, porque ninguém aguentava mais comer. Estava todo mundo, olha que extremo, de muita fome, a ter muita comida, a ponto de ter que guardar, porque sobrou, ninguém aguentava mais comer. Deus pode fazer este milagre a ponto de sobejar. Você que está hoje em necessidade, ser um abençoador. Deus pode transformar sim. É como, olha para a vida de Ruth. Ruth chegou lá em Belém sem nada ter. Mas ela casou com Boaz e ela teve, não só para ela, mas para ajudar a todos quantos precisassem. 2 milagres na Páscoa, em João capítulo 5, em João capítulo 6. Mas ainda há um outro milagre em João capítulo 6 e continua sendo Páscoa. Lembre que Páscoa dura 7 dias. Depois de Jesus fazer este milagre, qual é o relato que você encontra aqui em João capítulo 6, no versículo 16? Você encontra Jesus com os discípulos no meio de uma tempestade. E Jesus, no versículo 18, o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar. E aproximando-se do barco, ficaram com medo, mas Jesus disse: sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou no seu destino. O terceiro milagre de Páscoa, porque nós vamos orar. E o terceiro milagre de Páscoa foi o barco com os discípulos enfrentarem uma grande tempestade. E esta grande tempestade era para destruir os discípulos, para que eles não chegassem ao seu destino. Mas da mesma forma como o volume de águas do Mar Vermelho não foi impedimento para que chegassem ao destino, o rio Jordão transbordando não foi impedimento para que chegassem ao seu destino. Esta tempestade que se levantou para destruir o barco e destruir os discípulos também não impediu o barco de chegar ao seu destino, porque Jesus veio andando sobre as águas e Jesus acalmou o vento, acalmou as ondas e o barco chegou ao seu destino. Tempo de Páscoa, tempo de milagres, você vai chegar ao seu destino, tenha certeza. Vamos orar agora, mas eu gostaria de te convidar a deixar nos comentários a sua oração. Lembre-se, você vai viver o seu grande milagre
nesta semana de Páscoa, em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus provedor, Deus que cura, Deus que liberta, Deus que restaura, Deus que faz milagres, não só na Páscoa, mas na Páscoa há um mover extraordinário. Por isso nós clamamos o milagre de Páscoa de cada um que aqui está orando com fé. O milagre para os enfermos que sejam curados como aquele paralítico no tanque de Betesda. O milagre para aqueles que estão vivendo extrema dificuldade financeira. Assim como aquela multidão foi suprida e sobejou, haja a bênção do Senhor sobre a sua vida, a ponto de sobejar, em nome de Jesus. Senhor, eu quero clamar também que toda tempestade seja acalmada, aplacada pelo teu poder. Todos chegarão ao seu destino, famílias em guerra, famílias em tempestade. Seja agora, receba a paz do Senhor e cheguem ao seu destino, em nome de Jesus. Amém. Viva o seu milagre de Páscoa. Não deixe de fazer essa campanha. Não desista, porque no último dia vai ser o extraordinário de Deus. Mais à noite temos outro devocional e eu aguardo você.